Bom dia, galera do meu, do seu, do nosso canal Sempre Frá, né? Hoje viemos aqui falar sobre o nosso Flamengo. Temos uns jogos importantíssimos hoje às 18 horas contra o Fluminense. O Flamengo precisa, porque precisa de duas coisas, galera: do apoio, né, de energia positiva da nossa grande massa, da nossa torcida, de fazer 2 ou 3 gols, né? Concluindo, o Flamengo precisa mais do que nunca jogar um grande futebol, entrar com sangue nos olhos e com o coração nas chuteiras. E vamos aqui estar falando sobre essa partida de hoje às 18 horas no Maracanã e outras notícias. Mas antes, pedimos para vocês aquele like de confiança, compartilhe nossos vídeos e comente nos nossos conteúdos e acione aquele sininho das notificações. E vamos começar com as nossas primeiras matérias, né, galera? Vamos lá. Galera, e venho dizer para vocês que um dia antes da grande decisão contra o Fluminense, né, o Flamengo acerta a contratação do goleiro Santos do Atlético Paranaense, né? Galera, após uma longa negociação, o Flamengo ontem, né, enfim, convenceu o Atlético a liberar o jogador e acertou a contratação do goleiro, né, que vai assinar com o clube carioca por 4 temporadas, né? A informação do acordo foi inicialmente vinculada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo site do UOL Esporte. Cariocas e paranaenses vinham negociando valores há tempo, né? E o desejo do goleiro de 32 anos foi fundamental. Inicialmente, os atleticanos não abriam mão de 3 milhões de euros, cerca de 15,7 milhões, valor considerado irreal pelo Flamengo. As partes fizeram os ajustes finais, né? E o acordo acabou ficando formalizado, né? Ele já chegou hoje ao Rio e já está escrito pelo BID, né? E os dirigentes rubro-negros assinaram com 2,5 milhões de euros, cerca de 13,1 milhão, né, galera? E a transação vai custar um pouco mais aos cofres do Flamengo, que já havia admitido esticar um pouco a corda para a contratação desse goleiro. Santos chega com o status de titular de Paulo Souza, já que Hugo ainda não conseguiu se formar totalmente no Flamengo, e Diego Alves não é o preferido da comissão técnica, como todos já sabem, né? E com esse reforço, o português já tem a 5ª contratação, já que Marinho, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas já haviam sido os contratados. Galera, já está escrito o nosso goleiro Santos no bid da federação, galera. E ainda falando da nossa nova contratação, que é o goleiro Santos, né? Ele desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, né? E nesse sábado, dia 2, o goleiro Santos embarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O jogador assinou o contrato de 4 anos com o Clube Rubro-Negro e agora está à disposição do Paulo Souza para a restante da temporada. Aliás, vale destacar que o goleiro teve o seu nome já vinculado e publicado no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Portanto, o atleta está apto a estrear com a camisa do Flamengo, visto que o jogador vinha atuando normalmente neste início de temporada, né? No entanto, apesar de já estar escrito no BID, o Santos não deve estar à disposição do técnico Paulo Souza para o duelo entre Flamengo e Fluminense pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Desta forma, o jovem Hugo Souza vai ser mantido como titular da posição. E a partir de agora, o arqueiro se junta ao atleta Marinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas como os reforços do Flamengo nesse início de temporada. Dentre eles, apenas o atacante estará à disposição de Paulo Souza diante do Fluminense nesse sábado, às 18 horas do Maracanã, na decisão do Campeonato Carioca, né, galera? E tem mais como informação, né? Vamos seguindo. E quando tem gente chegando, também tem gente saindo, né? O Flamengo não estava satisfeito com as atuações dos seus goleiros, tanto o Hugo como o Diego Alves, e se revezavam no Campeonato Carioca, e ambos não agradaram ao técnico Paulo Souza, né? Bem como a torcida e a diretoria do clube. Desta maneira, o dirigente não viu outra alternativa a não ser a contratação do camisa 1 de peso, né? Para solucionar os problemas, né, que eram muitos. E nessa sexta-feira o goleiro Santos foi contratado para isso.
né? E vai ser anunciado ainda no dia de hoje, né? Fazendo hoje ainda os exames médicos. E a chegada do novo arqueiro, começa a circular a notícia sobre o Diego Alves, que teria pedido à diretoria rubro-negra a sua saída, né? Depois de vários rumores, o goleiro se pronunciou pela primeira vez em suas redes sociais, né? Um torcedor rubro-negro publicou em sua rede pessoal um print com a matéria falando sobre o pedido de saída de Diego Alves e comemorou o momento. E que dia maravilhoso, né? Só falta agora o Diego Ribas fazer o mesmo, escreveu o flamenguista, né? E algumas horas depois, na madrugada deste sábado, dia 2, o goleiro respondeu à postagem desmentindo a informação. Mentira! Jogo da velha, vamos Flamengo, escreveu o goleiro, né? Com a chegada de Santos, Diego Alves deve perder ainda mais espaço na equipe de Paulo Souza, já que o contrato com o clube tem validade até o final do ano. Não sabe qual é a verdade aí, qual é a mentira. A verdade é que o Diego Alves não é o goleiro, né, que tem unanimidade ali da direção, né, na diretoria, e nem é um goleiro de consenso da comissão do Paulo Souza. Nunca foi, né? Acho que o primeiro nome de consenso era o Hugo, né? Mas com tanta falha que vem ocorrendo e com tanta pressão em cima do Paulo, né? E para botar um goleiro ou contratar um novo goleiro, eu acho que o Hugo acabou perdendo a posição, né? O Diego Alves nunca teve a posição como titular nessa gestão do Paulo Souza. O Hugo é titular e para mim ele perdeu a posição, que vai cair nos braços do goleiro Santos, que acabou de ser contratado. É isso que eu acho e eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Agora só espero que esse goleiro Santos venha a somar, a suprir as carências que todos nós, né, em algum momento achamos no Diego Alves, né, e na maioria do tempo no Hugo, né. Agora vamos ver se ele supra, né, essa carência, né, e o Flamengo fique bem servido aí de uma posição do número 1 do elenco, né. É isso que a gente esperamos, né. Galera, mais um jogador do Flamengo tá tendo uma proposta para sair do clube, pelo menos por empréstimo, né? Falo do América Mineiro, que faz uma proposta ao lateral esquerdo Ramon, né? O lateral esquerdo Ramon, encostado no Flamengo. Ramon desperta muito interesse do clube da Série A, do Brasileirão. E a nova equipe que quer o atleta é o América Mineiro. O time de Minas Gerais enviou uma proposta de empréstimo ao rubro-negro e aguarda a resposta, né? O América Mineiro montou um projeto para o jovem lateral e aposta na estrutura do clube para receber o atleta nesta temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pela reportagem do Coluna do Flamengo. E vale destacar também que o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense também estão na mira e na concorrência da contratação da joia rubro-negra. Ambos os clubes iniciaram conversa com a diretoria do Flamengo e confirmaram o interesse em Ramon. Agora o desfecho depende da vontade do jogador e da negociação com o mais querido, né? Ramon ainda não conquistou a confiança de Paulo Souza e sequer entrou em campos nessa temporada. Por isso, o Flamengo vê o empréstimo com bons olhos, até porque acabou de contratar Ayrton Lucas para a posição, né? O Flamengo já emprestou praticamente o zagueiro Noga, né, para o Atlético Goianiense, né? O mesmo Atlético Goianiense que quer a contratação do Ramon junto com o Atlético Paranaense, né? E junto também com o América Mineiro. O jogador do Flamengo aí aos poucos, cada um deles saindo por empréstimo para algum canto, né? E o Flamengo pode estar perdendo a sua base, né, que era a sua melhor reposição para o elenco, né? Em troca desses jogadores que o Flamengo tem contratado, que até agora não trouxe nenhum resultado. O caso do Pablo, que chegou e se machucou, né? O caso do Ayrton, né, que até então não estreou, mas sabe que tem uma contusão que até então, a priori, não é tão grave assim. E jogadores que estão aí voando, né, como o Ramon, como o Noga, estão sendo emprestados para times medianos, né? Espero que o clube tudo se acerte, né? Espero que eles sejam felizes e que peguem experiência nesses clubes e um dia voltar e serem titulares nesse time do Flamengo, porque tem grandes potenciais e futebol aí para poder agregar ao nosso elenco, né, galera?
E não tem jeito, né? Hoje sai o campeão do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense vão ao Maracanã às 18 horas e se enfrentam no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. E na primeira partida o tricolor venceu por 2-0. Portanto, o time de Abel Braga pode até levar a taça perdendo por 1 gol de diferença, né? E caso o Flamengo vença por 2 gols de diferença, a disputa será nos pênaltis. E para conquistar o título no tempo normal, a equipe rubro-negra precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. E a partida tem a promessa de lotação máxima e todos os ingressos para o duelo foram vendidos em menos de 24 horas, né? Se o Fluminense vinha de um clima tenso e conturbado antes do primeiro jogo, a vitória por 2-0 trouxe um bom alívio para a pressão que cercava o tricolor. Agora o foco é não repetir o que aconteceu na eliminação para o Olímpia, quando o Fluminense também tinha vantagem por 2 gols de diferença e não soube aproveitar no jogo de volta, né? E contra o Botafogo, que a equipe quase deixou escapar a vaga na final, né? E com a confirmação da recuperação e da boa vantagem para a finalíssima, o Fluminense espera fazer valer o retrospecto positivo contra o Flamengo, né? E nos últimos 4 jogos, são 4 vitórias seguidas e levantar a taça do Carioca, algo que não acontece desde 2012, né? Já o Flamengo tenta a volta por cima para ter tranquilidade na sequência da temporada, no momento onde Paulo Souza é questionado e a divergência interna entre jogadores e com a metodologia do trabalho, né, para encerrar a série ruim contra o Fluminense e conquistar o inédito tetracampeonato. O elenco teve uma reunião a portas fechadas no treinamento desta sexta-feira e recebeu a presença do presidente Rodolfo Landim. Galera, o negócio ficou feio, o bicho deve ter pegado ali nessa reunião, né? Vamos ver se isso aí agrega resultado dentro de campo, que tem uma postura diferente para dentro de campo, né? E para a partida, né, deste sábado, o Abel Braga volta a ter à disposição o atacante Fred, né, que cumpriu suspensão automática no primeiro jogo da final. Porém, o camisa 9 deve ficar como opção no banco de reservas, né? O time ainda tem chance de ter o retorno do atacante Luiz Henrique e do zagueiro Nino, né, que participaram dos últimos treinos da equipe após se recuperarem de lesões, né? Por outro lado, o volante Felipe Melo virou dúvida para o jogo por um desconforto, né, na perna. E a provável escalação do Fluminense deve ser Fábio no gol, Manuel, Felipe Melo ou Nino ou Lucas Claro, David Braz, Calegari, André e Iago Felipe, Ganso, William Bigode e Cano, né? Galera, esse é o time do Fluminense, que tem pendurado o jogador André e são desfalques Samuel Xavier com uma contusão na coxa direita e Luan Freitas, joelho direito, né? E o Flamengo, a tendência é que Paulo Souza apresente a sua 13ª formação diferente em 14 partidas pelo Flamengo, após a atuação ruim da última quarta-feira, né, galera? E Bruno Henrique e Arrascaeta voltam nas vagas de Marinho e Vitinho. O Dinei, recuperado de lesão, entra no lugar de Mateuzinho, né? Enquanto Paulo Souza avalia o retorno de Andrés Pereira em substituição ao William Arão, né? Após o treinamento de sexta-feira, o treinador português teve longa conversa com um volante em particular. E a provável escalação do Flamengo tende a ser Hugo, Fabrício Bruno ou Gustavo Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodinei ou Mateuzinho, João Gomes, Andrés Pereira e Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, né? E os desfalques do Flamengo, né, não chega nem a ser desfalque, né, que nesse ano ainda não entrou em campo, né. Rodrigo Caio segue fora, se recuperando de lesão no joelho direito. Vitinho sofreu lesão muscular na coxa na última quarta-feira e Pablo, que trata de problemas no joelho esquerdo, esse também nem estreou pelo Flamengo ainda, né. O trio de arbitragem, o ator principal é Bruno Arleu de Araújo, primeiro assistente Daniel do Espírito Santo Parlo, o segundo assistente Carlos Henrique Alves de Lima Filho e o árbitro do VAR
Carlos Eduardo Nunes Braga, né? Esse aí são as fichas técnicas de Flamengo e Fluminense para o jogo de hoje, às 18 horas no Maracanã. Esperando que o Flamengo não fique com um favoritismo só no papel e entre para dentro de campo, se pelo menos não ser campeão, mas que mostre um bom futebol, né? Jogue com garra, com disposição, porque nem sempre o importante é ganhar o título ou até o jogo. O importante é ver o elenco progredindo, ver o elenco se desenvolvendo num grande futebol, né? Que vai nos dar esperança, né, de títulos maiores pela frente, que temos a Copa do Brasil, temos a Libertadores e temos o Campeonato Brasileiro, que é extremamente difícil. Pelo menos o Flamengo, se não vier conquistar o título, pelo menos que venha jogar um grande futebol, uma grande partida, para que a torcida possa ver o grande esforço e o trabalho está começando, né? E o Flamengo, a partir de hoje, volte a dar uma volta por cima. Acredito sim que o Flamengo possa ganhar o título, possa ser o tetracampeão inédito, né? Mas vai ter que jogar um grande futebol, porque o Fluminense já tem um sistema de jogo definido, né? E com 2 gols de diferença, vai ser uma partida extremamente difícil para o Flamengo. E vai ter que fazer uma partida além do que vem fazendo, né? Vai ter que jogar uma partida típica, né? Vai ter que jogar uma partida como jogou praticamente com o Atlético Mineiro. Se o Flamengo jogar uma partida como jogou com o Atlético Mineiro, com certeza sairá com um resultado positivo, além do resultado positivo, quiçá possa conquistar o título, né, com 2 gols de diferença ou com 3 gols, né? É difícil, né? Mas não é impossível, né? E eu deixo aqui o meu eu acredito que o Flamengo possa reverter esse resultado e que possa ser tetracampeão carioca depois das 20 horas, a torcida possa estar comemorando, né, galera? E para terminar, fica aqui os meus comentários do tocante ao que pode ser a partida Flamengo e Fluminense, esperando que o Flamengo faça uma grande apresentação, né, e que apague, né, aquela impressão horrorosa que teve da última partida, né, o time sem garra, sem determinação, uma apresentação de baixo nível, o time não se apresentou bem, né, em várias posições. O Paulo de Souza montou um time errado, depois mexeu o time mais errado ainda. E espero que o Flamengo consiga jogar uma partida e apresente um grande futebol. E com esse grande futebol consiga ganhar o Fluminense com uma vantagem em que ele possa conquistar no final dos 90 minutos o tetracampeonato, o título inédito para a nação rubro-negra, que vai estar lá enchendo o Maracanã, como sempre, apoiando o time do primeiro minuto ao último minuto, né? Como sempre faz, né? Espero que o Flamengo entre com uma formação melhor, né? Já vi que provavelmente o Fabrício Bruno não vai ter condições de jogar. Espero que ele não bote, né, o Léo Pereira para jogar. Espero que ele possa entrar com o Gustavo Henrique. Eu não sei nem se o Gustavo Henrique está em condições de jogo, mas espero que esteja e vá para campo. Espero que o Rodinei esteja em condições de jogo e vá para campo também. Espero que ele bote o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, faça aquela formação trivial que já vinha fazendo, né? Infelizmente ele não vai deixar de formar um time dos 3 zagueiros que ele sempre forma, mas pelo menos aquele trio lá da frente permaneça, né? Everton Ribeiro pela direita, né? O Bruno Henrique pela esquerda, Arrascaeta pelo meio, né? Como nosso grande mentor de armação de jogada, e o Gabigol centralizado lá dentro, se movimentando como sempre, né? No meio campo provavelmente ele vai tirar o Arão e vai entrar com o Andrés Pereira ao lado do João Gomes, né? Com certeza o João Gomes vai fazer aquele papel ali mais recuado e o Andrés está na bola da saída de jogo do meio campo, né? Eu acredito, né, que no segundo tempo ele, se vier mexer, ele mexa certo, né? Pelo que ele tem na mão, espero que ele bote o que ele tem de melhor. E se o Paulo de Souza pelo menos não inventar uma escalação, começa o Flamengo a aparecer com grandes chances de ganhar a partida. Ganhar com mais de 2 gols ou 3 gols já é a outra coisa. Em primeiro lugar, eu penso que o Flamengo possa fazer uma grande partida e mostrar um grande futebol. E junto com isso tudo, possa fazer uns 2, 3 gols para que seja campeão, seja tetracampeão carioca inédito pra gente, que todos nós esperamos. Se o Paulo de Souza não inventar e se ele botar o que a gente espera, pelo que ele tem de melhor, apesar dos desfalques, e eventualmente as coisas não vierem bem no segundo tempo, ele saber mexer certo no elenco, nas posições certas, no time,
apesar de ser um jogo muito difícil. O Fluminense tem jogadores ali que se destacaram muito no primeiro jogo, né? O Ganso segura muito bem a bola, né? Uma correria alucinada do André no meio campo, né? Junto com o Iago Felipe, né? Um grande jogador, né? Também fez um partidaço. Eu não sei se Felipe Melo vai a campo, mas se não for, quem perde é o Fluminense, né? E o Felipe Melo, se jogar meio tempo, se jogar meia hora, se jogar 50 minutos, o tempo que ele está em campo, ele se entrega, ele joga com garra, com disposição. E isso aí contagia o restante do elenco, né? A zaga do Fluminense bem postada, né? Com o Manuel e o Fábio, que fez um partidaço, goleiro extremamente experiente, né? Espero que o Flamengo consiga amassar, furar essa retranca do Fluminense, consiga agredir mais o Fluminense, mas não de maneira desordenada, né? Porque a qualquer momento o Fluminense, se fizer um gol, a partida praticamente fica decidida e o título vai pro ralo, né? O campeonato praticamente entregue. Espero que o Flamengo, nos primeiros 10 minutos, consiga fazer um gol que bote fogo na partida, consiga amassar, consiga atacar, consiga criar, consiga se impor em campo, que o Gabigol não perca tantos gols como vem perdendo, né? E que o Flamengo consiga criar, né, jogadas e concluir a gol, né? Consiga jogar mais pelo lado, tanto o lado do Rodinei como pelo lado do Felipe Luiz, do Bruno Henrique, chutar mais de fora da área, tentar algo mais, né? Porque o plantel que tem o Flamengo, entrar no último jogo, numa final, que tem uma desvantagem de 2 gols de diferença, não pode ficar parado tocando bolinha para trás, para lá e para cá, né? Porque aí é que vem os erros. O Flamengo tem que ser um time mais agressivo, agredir mais o Fluminense, e que esses 3 zagueiros que ficam atentos lá atrás, porque os 3 que ficam atentos, né? Porque essas bolinhas tocadas para trás não pode ser surpreendida novamente por falhas bobas ou por contra-ataques do Fluminense, que com certeza vai se entrincheirar lá atrás, mais do que nunca, e jogar mais uma vez por uma bola, porque tem vantagem de 2 gols de diferença. O jogo é difícil, o resultado é complicado de reverter? É complicado. Mas se o Flamengo conseguir editar, né, aquela grande partida que fez com o Atlético Mineiro e conseguir se impor dentro de campo com uma equipe de mais talento, uma equipe mais qualificada, né, o Flamengo tem que ser um time compacto, jogando com garra, com disposição. E quando falta a técnica, não pode faltar a garra. Então o Flamengo tem que entrar com o sangue nos olhos e com corações na chuteira. Aí eu acredito que o Flamengo possa ser campeão. Fica aqui essa matéria e meus comentários do jogo de Flamengo e Fluminense às 18 horas no Maracanã. E torcendo que o Flamengo faça uma grande partida. E com essa grande partida possa acontecer o nosso título tão sonhado, o nosso tetracampeonato. Galera, vou ficando por aqui. Peço que vocês acionem o sininho das notificações. Peço que vocês dêem o like, aquele like de confiança. Compartilhe os nossos conteúdos. E mais uma vez falo para vocês, não somos profissionais da área, mas somos torcedores do Clube de Regatas do Flamengo. E não paramos um minuto de acreditar que o Flamengo possa ser campeão, porque eu e a nação do Flamengo acreditamos. Gente, vou ficando por aqui. Isso é Flamengo, isso aqui é sempre Flá. Valeu, galera, tamo junto.